Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa sexta-feira para a nossa vida, para o nosso ensinamento, para a nossa reflexão, né? Todos os dias a gente tem esse chamado de Jesus, né? A sermos santos, a tentar viver a sua palavra, que não é fácil, mas também não é impossível, né? Existem muitos meios da gente trabalhar essa forma diferente de viver, né? A gente tem duas opções: a forma de viver com Jesus e a forma de viver com o mundo, né? Eu acredito que muitos de nós vivemos muito esse lado do mundo, né? A aceitação do mundo. E chega um momento da nossa vida que a gente almeja isso aqui. A gente conhece e a gente almeja e a gente corre atrás dessa santidade. Amém? E hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo do 12 ao 19. A coragem do testemunho. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos. Entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá insistir ou rebater vocês. E vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome, mas não perderão um só fio da cabeça. É permanecendo firme que vocês irão ganhar a vida. É permanecendo firme que vocês ganharão a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, durante toda essa semana, né, a gente percebeu que todos os evangelhos, né, ele foi voltado para o dia final, ou seja, ele foi voltado para o fim do mundo, né? Para um dia que vai acontecer. No caso, são evangelhos que vêm para nos alertar que o fim do mundo ele vai acontecer. Então, em outros evangelhos que a gente viu da segunda para cá, a gente percebe a forma como Jesus vai vir. Vai chegar um dia, né, que o céu vai se abrir, os anjos vão tocar as trombetas e Jesus vai descer vivo diante de quem ali estiver, né? Diante daquela nação que ali tiver naquele momento, né? Pode ser nós, ainda a gente não sabe, porque a gente não sabe o dia que ele vem. E pode ser as pessoas que virão, que estarão lá. Mas também a gente sabe que existe uma outra forma de Jesus vir, que é no dia da nossa morte, né? É o dia que ele chega de surpresa. É o dia que o ladrão vem à sua casa e ele vem de surpresa. Então, todo esse evangelho que foi lido essa semana, ele sempre foi voltado para isso, né? Ele sempre foi voltado para esse fim que vai chegar. Nos trazendo assim a certeza de que a gente está nesse mundo não para ficar, mas para a gente ir para nossa casa, para a casa do Pai. Esse dia vai chegar.
Só que para isso, a gente precisa acreditar nisso aqui. São milhares e milhares de pessoas que acham que não vai ser assim. Eu já ouvi muita gente dizer assim: não, o fim do mundo é isso aqui. Isso aqui é o fim do mundo. Isso aqui é onde o diabo perdeu as botas, né? O inferno não existe. O inferno é isso aqui. Mas a própria palavra vem dizer que vai existir esse dia, né? Aonde o mundo vai pegar fogo. O mundo será acabado com fogo e não com água. E aí, hoje, Jesus traz uma promessa, né? Ele traz uma promessa, uma certeza de que a gente não pode abandonar o barco, ou seja, a gente não pode deixar o verdadeiro e ir buscar o falso, né? O verdadeiro e ir buscar o falso. A palavra diz que a gente, antes disso acontecer, antes dessa vinda do Senhor, né, iremos ser perseguidos. Principalmente as pessoas que têm um propósito com o Senhor. Uma pessoa que vive ali no meio, né? São os líderes, as pessoas que vivem falando da palavra de Deus, né? Os grandes pregadores, os grandes missionários, as pessoas que vivem, que carregam esse fardo pesadíssimo, que é falar de Jesus, tentar converter uma pessoa, né? Alimentar a fé de alguém. Então Jesus vem dizer o quê? Que Ele estará sempre do nosso lado, que nada de mal vai nos acontecer se a gente permanecer firme, ou seja, se a gente não abandonar o barco, se a gente não largar, porque coisas irão acontecer, muita coisa irá acontecer, né? Vai chegar tempo que não existirá mais missa, não, a gente não vai poder receber mais Jesus na Eucaristia, porque tudo isso vai ser proibido. Jesus, ele vem nos dizer hoje, esse evangelho, que ele está sempre conosco, né? Em todos os momentos da nossa vida, ele estará sempre conosco, principalmente a essas pessoas que está disposto a brigar por ele, a brigar pela permanência dele do nosso lado. Muitos irão correr, não vai suportar a pressão. Muitos vai abandonar, outros vai para outro tipo de deuses, adorar outros tipos de deuses, né? Outros tipos de denominação, vamos se dizer assim, né? Ah, não, aqui tá, o fardo tá muito pesado, eu vou para ali que tá mais maneiro, né? E aí, é como em outros evangelhos a gente escuta, né? Muitos vão dizer, Jesus está ali, não vá, porque eu não estarei, eu estarei aqui. E quando eu vier, né, na minha glória, haverá sinais, né? E ele cita esses sinais aqui na palavra, né? E aí ele diz, trazendo para a nossa vida, principalmente para a vida dos líderes, das pessoas que vivem aí pregando a palavra de Deus, vivem para isso, né? Que não é para eles terem medo, não é para eles temerem. Por quê? Porque Jesus diz, até a palavra que eu vou colocar na sua boca, a sua defesa quem faz sou eu. Então, a gente trazendo para a nossa vida, aqui é falado sobre o fim do mundo, sobre as perseguições que iremos ter, mas quando a gente traz para a nossa vida, a gente pode encaixar essa palavra em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente tem fé em Deus, quando a gente acredita que Ele existe, né, a gente não precisa temer nada, né? Muitas vezes a gente, quando vai fazer uma pregação fora, para as pessoas, né? Que trabalha assim como missionário, que vai, que viaja para fazer palestra, essas coisas em cima da palavra de Deus. Se ele não tiver muito focado ali,
no Espírito Santo, ele tivesse preparado, ele não vai falar coisa com coisa, porque dentro dele ele vai sentir medo, ele vai sentir vergonha, ele vai achar que as pessoas não vão gostar daquilo que ele está falando. Por quê? Porque o humano, ele toma conta, né? E a gente pega essa promessa de Deus e traz para a nossa vida e diz, Jesus diz, até a palavra eu vou colocar na tua boca, até a tua defesa, que as pessoas que estão ali não vão entender. Como que ele se saiu tão bem em tal situação? Por quê? Porque quando se trata das coisas espirituais de Deus e você está focado verdadeiramente, é o Espírito Santo que fala por você, né? Não é você. Muitas vezes a gente deixa que o nosso eu fale mais alto. E você pode prestar atenção quando alguém está pregando em cima do seu eu, em cima do seu humano. A pessoa, ela só prega em cima de outras pessoas, em cima de algo que está acontecendo ali naquela comunidade ou naquela igreja. A pessoa só prega em cima de um familiar que está dando problema, de um filho, né, que está ali te dando problema. Você prega em cima de você, em cima do que você está vivendo. Mas quando você vai para uma pregação, para uma missão, não é aonde você se prepara espiritualmente, você fala o que Jesus coloca no teu coração para falar. Mesmo que essa fala vá atingir pessoas que estejam ali naquela assembleia, seja numa igreja, seja numa palestra, seja num grupo de oração, seja em que lugar for, né? Muitas vezes a gente percebe uma coisa, quando a gente está em algum ambiente que tem alguém pregando a palavra de Deus e essa pessoa ela não está preparada, ela começa a falar de algum problema que está acontecendo na sua paróquia, né? Então ali ela foca em cima daquilo ali. Às vezes é um desentendimento no grupo de música, né? Na banda de música ali. Então, a pessoa vai e prega em cima daquilo ali. Às vezes é um desentendimento com o padre da igreja. Às vezes é um desentendimento. A pessoa, ela só prega em cima daquilo ali. Por quê? Porque ela não ouve a voz de Deus. Ela ouve a voz do seu coração. Aquilo que ela quer falar, ela transmite para as pessoas em cima daquilo que ela está sentindo no momento, né? E hoje Jesus traz essa promessa. Não se importe, não perca a sua fé, não saia do seu caminho, né? Porque a sua defesa quem faz sou eu. Não, nada lhe atingirá. Você percebe que Jesus, nem um fio de cabelo, né, seu será tirado por outra pessoa. Ninguém vai conseguir tirar nada de você, porque eu sou a sua defesa, eu estarei com você. Então a gente se renova hoje, né, diante dessa palavra. É um renovo, né, porque coisas irão acontecer. E a gente percebe que a palavra diz que a gente será atingido por filhos, por pai, por mãe, por parentes. E isso já acontece, não é? Diante de uma sociedade dividida em relação a denominações, existem várias formas de se entender o evangelho. Então isso já cria um atrito dentro de uma família. Um exemplo, uma família que a mãe e o pai são católicos, aonde os filhos encontraram uma outra religião protestante, né? E ali se identificaram com aquilo ali e foram para lá. O que é que acontece dentro de uma casa dessa? Se não houver respeito pela religião de cada um, pela crença de cada um, vai existir uma confusão tremenda na família, né? Então, os protestantes vão se virar para os pais e vai dizer o quê? Vocês são adoradores de imagem, vocês são isso, vocês são aquilo, né? Já os pais vão
debater em cima da religião dos filhos. Então já existe isso no meio de uma família. No nosso meio já existem essas coisas. Existe denominações que faz uma lavagem na cabeça da pessoa. Muitas vezes os pais ficam contra os filhos, contra mesmo, né? A gente vê aí, tem denominação que se um filho precisar de sangue, a mãe ela não doa. Por quê? Porque a denominação ela não permite que o sangue seja doado. Ou seja, a mãe prefere perder o filho do que doar o seu sangue para salvar o filho. Por quê? Porque está vivendo a lei. A lei daquela denominação não permite, então eu não faço. Então, esse atrito ele já existe desde muito tempo, só que vai ficar pior, né? A palavra diz que vai ficar pior quando estiver perto da vinda do Senhor. Aí a gente vem aqui, a gente lembra dos santos. Quem tem um costume de ler as histórias dos santos, existem muitos santos que morreram pela palavra de Deus, para não renegar a palavra de Deus, morreram muitos enforcados, muitos de cabeça para baixo crucificados, muitos degolados. Por quê? Porque houve uma proposta ali naquele momento para renegar a palavra de Deus e passar para o outro lado. Venha para o nosso lado? Não. Eu tenho o meu caminho certo e eu vou seguir até o fim. E aí essas pessoas elas foram mortas, pela palavra de Deus, pelo próprio Jesus. E aí elas têm o título de santo. Claro que sim. Claro que Jesus, com certeza, nós acreditamos que essas pessoas que morreram assim ganharam o céu. A gente tira isso pelo ladrão da cruz. O ladrão era um ladrão. Mas em acreditar que o Senhor era o Senhor ali sendo crucificado, ele pede. Ele pede o perdão a Deus ali. E ali o que é que Jesus diz a ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele era um ladrão. Como que uma pessoa que dá a sua vida a morrer de qualquer forma, por Jesus não está do seu lado? Claro que tá, Claro que tá. Então, hoje a gente leva essa certeza, Essa certeza de que tudo que a gente faz, Jesus está do nosso lado. Tudo que você for pregar, tudo que você for fazer, você tem que colocar Jesus na frente. Se você tiver com medo de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, bote Jesus na frente. Eu não sei o que eu vou dizer àquela pessoa quando eu chegar lá. Coloque Jesus na frente. Porque Jesus diz, eu vou em tua defesa. Seja isso um caso que você vai resolver, de confusão, de briga, de alguma coisa. Senhor, se eu for lá com o meu humano, eu vou matar aquela pessoa. Eu vou matar, Você pega, você pede ao Espírito Santo discernimento que você vai calmo. Você chega lá, você sabe resolver, você sabe, mesmo que a pessoa seja grossa, mesmo que a pessoa seja ignorante, mesmo que a pessoa... Você percebe que com a sua mansidão, você consegue driblar a situação. Você vai lá, você conversa. Porque quem está ali habitando em você é o Espírito Santo. Eu vou à sua defesa. Então é o Espírito Santo que está ali. Então é Jesus que está falando com aquela pessoa que está tão irado com você, vamos dizer assim. Então, você está ali. De repente, aquela pessoa ela passa a baixar a voz, ela começa a falar com você assim de igual para igual. E aí a coisa se resolve, Você percebe que é diferente quando a gente leva o nosso humano. Quando a gente leva o nosso humano, a gente vai com toda a ira que a gente tá, com toda a raiva que a gente tá. Então a gente vai lá mesmo para causar. Eu vou lá e hoje fulano me paga. E hoje fulano não me escapa, Mas hoje a gente leva isso para nossa vida, Que tudo que a gente for fazer,
a gente leve o Espírito Santo conosco, porque a gente tem essa promessa de Deus aqui. Aqui a palavra fala do fim do mundo. Quando o fim do mundo estiver próximo, tudo isso vai acontecer. Mas o fim do mundo ele já está próximo, porque a gente já percebe várias coisas aqui. Terremotos, né? Esse aqui, essa coisa de família contra família, né? Muitas vezes pela fé. Aqui quando fala é pela fé. Tu não vai deixar essa religião aí não, que vai te levar para o inferno não, né? Aí começa, né, a tripudiar em cima da religião, da denominação, que tá errado, que essa denominação vai levar para o inferno, que isso, que aquilo. E aí você não pode ir na cabeça de ninguém e sair do caminho certo. Procure pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, o caminho certo, para que você possa seguir no caminho certo. Para que nada nem ninguém venha lhe desviar. Não é qualquer pessoa que vai chegar e vai dizer assim, tu tá errada onde tu tá. Se tu tiver o Espírito Santo verdadeiramente, tu vai saber que tu não tá errado. Agora, se tu for, muitas vezes a gente vai no nosso momento. Às vezes você tá uma pessoa assim tão deprimido, você tá uma pessoa que você tá precisando de acolhimento, você tá precisando... E muitas vezes você chega em um lugar e você não é bem recebido, você não é bem acolhido, né? Uma pessoa que ela tá depressiva, uma pessoa que tá precisando de um conselho, ela precisa do teu olhar, do teu abraço, principalmente quando você vai à igreja, você vai a um refúgio, né? E a gente sabe muito bem que existe igrejas que não nos acolhem. Aí você tem aquele convite naquele momento de uma pessoa, ou muitas vezes você vai sai de casa com a cabeça tão assim atarentada de algo que aconteceu e você vê uma porta de uma igreja aberta e você entra, né? Você entra, ali você é muito bem acolhido. Mas isso não quer dizer que você está no lugar certo. Não quer dizer. Né? Ah, mas Jesus está ali. Mas Jesus também fala que quando chegar pertinho do final do mundo, muitos vão dizer, Jesus está aqui, venha, venha, Jesus está aqui. E muitas vezes a gente vai porque a gente não tem a sabedoria do Espírito Santo, porque a gente não é habilitado a estar invocando o Espírito Santo na nossa vida, né? A gente não sabe, tem pessoas que não sabem nem quem é esse? Quem é Espírito Santo? Quem é esse? Não tem muita coisa para você chamar o Espírito Santo para andar com você, né? É amanhecer o dia, se você não tem uma vida de oração assim, muito assídua ali, você reza o seu Pai Nosso, se você é católico, né? Reza o seu Pai Nosso, reza a sua Ave Maria, o seu Santo Anjo. E você pede o Espírito Santo que venha guiar o seu dia, que venha andar com você, para onde quer que você vá. Que você possa saber resolver as coisas, que você possa ter clareza para ver as coisas que Jesus quer que seja daquele jeito. Porque a gente vê do nosso jeito humano, né? Então, se eu tenho um problema para resolver diante de mim, eu preciso ter clareza de como eu vou resolver aquilo ali. Porque o nosso humano, ele não resolve nada. Ele só resolve as coisas na briga, né? Muitas vezes na discussão, na zoada, né? E eu não quero mais isso para minha vida. Hoje eu preciso dizer, eu não quero mais isso para mim. Eu quero que Jesus faça justiça por mim. Ou seja, eu quero que Jesus fale por mim aonde quer que eu seja. Independente se eu não sou um pregador, se eu não sou um missionário, se não é sobre a palavra de Deus. Mas eu quero trazer para a minha vida, né? Para aquela discussão, para aquela conversa que eu tenho que ter com meu esposo, para aquela conversa que eu tenho que ter com meu filho, para aquela conversa que eu tenho que ter no trabalho com meu patrão. Aquela reclamação que eu tenho que fazer a fulano. Que eu saiba chegar. Que eu saiba chegar, né? Sabendo que quem está falando ali na calmaria é Jesus Cristo que está em mim. É o Espírito Santo que está em mim, porque eu invoquei Ele logo cedo na minha vida. Eu levei Ele. Ele está aqui comigo. Então, é Ele que está falando. Então, eu vou saber falar
com uma pessoa, uma secretária que trabalha comigo na minha casa, por exemplo, né? Porque se eu for falar com o meu humano, eu posso humilhar ela. Eu posso me achar a patroa e ela a empregada doméstica, né? Então, eu vou agir da forma que o meu humano pede, né? Com a minha prepotência, com a minha arrogância. Mas quando eu deixo que Jesus fale por mim, faça justiça por mim, eu vou me sair em qualquer lugar que eu esteja. E a gente vê aqui, nada nos acontecerá. Quando a gente deixa que Jesus haja na nossa vida, nada nos acontece. Nem um fiozinho, ó, do nosso cabelo cai por conta de qualquer inimigo que possa vir tirar a nossa paz. Nada, nada, nada. Nós não seremos atingidos. E a gente leva isso para a nossa vida hoje, né? Vamos convidar esse amigo, que é o Espírito Santo de Deus, todos os dias na nossa vida, para caminhar conosco, para que a gente possa enxergar o que Jesus quer para a nossa vida. Amém? Um bom dia para vocês, um bom final de semana em família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.